Meus irmãos e irmãs, amém, uma boa noite a todos, glória ao Senhor, por mais um dia, por mais um momento, muito obrigado, glória a Deus, que a gente possa estar debaixo das mãos do Senhor, para estudarmos um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor. Mas antes de orar, irmãos, eu gostaria hoje de iniciar fazendo uma pergunta aos irmãos, antes de orarmos. E depois da pergunta, logo após a pergunta, eu gostaria também de ler um versículo aos irmãos que compete a tudo aquilo que nós estamos tratando no discorrer desse estudo tão extenso e com tantos detalhes que é falar do tabernáculo do Senhor. Amém? Eu gostaria de perguntar aos irmãos, os irmãos estão ouvindo, sim ou não? Sim. Sim. Gostaria de perguntar para os irmãos, porque assim, agora há pouco, no momento que eu tomava banho, porque hoje é domingo, né, irmãos? E aí, no momento que eu tomava banho, para a gente iniciar aqui, me veio algo no coração de perguntar aos irmãos, e eu gostaria da sinceridade dos irmãos, em saber se, não a nível 100%, tá, irmãos? Porque eu sei que isso é muito difícil, às vezes até mesmo para mim, quando eu estudo, né? Mas se os irmãos estão tendo luz acerca desse assunto que nós estamos tratando, que são os itens, as peças, as partes do tabernáculo, se os irmãos estão entendendo, nem que seja o fundamento, o princípio, porque assim, irmãos, eu tenho por mim, e eu sou muito preocupado com relação a isso. Eu tento desenhar na minha cabeça, e eu tento preparar algo, até escrevo algumas coisas, para que fique fácil para os irmãos entenderem, porque assim, é algo que eu já tenho um pouco de clareza, eu não sei tudo, mas já houve uma luzinha ali, amém? E aí eu tento transmitir, essa missão de transmitir, eu não sei os irmãos, né? Apesar de ser algo magnífico, algo maravilhoso, a gente poder falar, e principalmente falar da palavra do Senhor, mas é uma missão, irmãos, que assim, não é fácil, porque os irmãos eu tenho que transmitir exatamente, né, o que foi extraído, o que foi revelado, e passar para que tenha um tocar na vida dos irmãos. Eu sei que isso não depende também, obviamente, exclusivamente do ministro, né? Isso a primazia é uma ação do Espírito Santo do Senhor, mas é óbvio, tudo isso debaixo de muito temor e de muita dedicação daquele que também está ministrando, porque não é só jogar palavras no colo dos irmãos e falar, o Espírito Santo que se vire com você, não é assim, né? Então, por amor à vida dos irmãos, eu gostaria da sinceridade, que os irmãos estejam pegando, que vocês assim, só se manifestem e falem assim, ó, tudo eu não estou pegando, mas pelo menos o princípio deu para ter uma ideia. Eu já vou estar assim realizado, irmãos, e dá para a gente avançar, porque são muitas coisas para se falar a respeito do tabernáculo, muitas coisas, a gente já falou de muitas coisas, mas só avançamos basicamente do que o Senhor mostrou a Moisés, três elementos: a arca da aliança, o propiciatório, e nós pulamos a mesa do pão da proposição e fomos para o candelabro, né? E olha quanto tempo nós já estamos falando, desde o ano passado, entende? Então, e eu sempre saio, irmãos, né? Eu sempre saio da comunhão com a sensação de que os irmãos entenderam. Por quê? Porque os irmãos sabem, bem sabem, que eu já abri aos irmãos. Se vocês tiverem dúvida, no momento da comunhão me procure o pastor Anderson, ou procure algum outro irmão que os irmãos sabem que também mergulham acerca desse assunto. Everton, um dos irmãos que sempre está estudando também, sempre o mesmo tema, então vocês podem também buscar, às vezes, uma orientação, né? E às vezes, irmãos, tem uma questão que é assim, a pastora Fabi, enfim, são pessoas que também estudam, estão na mesma linha, sempre acompanham a gente dentro do mesmo tema, entende? Não é que sabe mais ou sabe menos, não é isso, mas são pessoas que estão envolvidas na mesma temática, então não vai ter dificuldade. Uma coisa eu falo para os irmãos, vai acontecer, isso é normal, é natural,
que alguns irmãos se identifiquem, eu me identifico um pouco mais com a sua liturgia, a sua forma de ministrar, e não tanto quando a pastora Fabi e outros vão falar, eu prefiro a linguagem, né, colocada pela pastora Fabi. Isso é normal, irmãos, né? Isso é identificação mesmo, mais pessoal no falar, né? Da mesma forma que quando eu aprendo com os meus professores e mestres, eu tenho aqueles que eu tenho mais facilidade de entender e uns que eu preciso ver mais vezes, porque é uma linguagem um pouco mais difícil para mim. Amém? Então veio essa preocupação, e eu gostaria de saber se os irmãos estão pegando, porque o sentimento que eu tenho é que estão, ainda que o fundamento estão, porque não nos procuraram. Agora, se os irmãos estão escondendo, não entendi nada, e só estão empurrando, irmãos, fica ruim, porque a gente quebra a comunhão. Que daí você vai falar assim, eu não entendi há 7 domingos atrás, aí já vem, a mente fecha, o diabo rouba, você entendeu? A atenção, rouba o que vai ser semeado. Então, a gente precisa crescer em unidade de fé. Nós precisamos crescer, óbvio, vão ter alguns que vão ter um pouco mais de facilidade, mas a evolução tem que ser juntos. Amém? Eu posso voltar tudo, porque do menor ao maior nós temos que crescer em unidade. Amém, irmãos? Amém. E aí agora eu espero que vocês, como é que está? Tem alguém que está com dificuldade ou em alguma... Obviamente, alguns detalhes, não são todos, mas aí você pode falar, puxa, eu não entendi, depois eu queria um pouco mais de clareza, e se, né, o Senhor assim nos conceder, nós, se assim pudermos responder, a gente ajuda os irmãos. Senão também a gente vai pesquisar, a gente vai, enfim, atrás, tá bom? Mas o fundamento, eu quero ouvir isso dos irmãos. Não, o fundamento, a ideia do que é expressado pelo tabernáculo, eu estou pegando. A ideia. Tem alguém que está com dificuldade, irmãos? Pode levantar a mão, assim, quem está com dificuldade. Nem o fundamento, Lê? Não, o fundamento seria Cristo, né? Isso. Seria Cristo e todas esses objetos. Isso. Isso sim. Isso. Mas aí quando começa no êxodo mesmo, as palavras, a dinâmica, talvez a mente vai embora. Tá. Mas o fundamento sim. Perfeito. Tem o João que entrou um pouco na parte de falar sobre a luz, aí já foi trazendo mais Um pouco mais de clareza. Mas quando entra no êxodo, aí já Que é a tipologia. Isso, aí já Tá. uma voada. Mas o fundamento Não, tá legal. Sim, dá para entender pelo fundamento. Se eu não tivesse falado isso, estava boiando. Glória a Deus. Mais alguém? Eu estou entendendo bem. Talvez assim, para me explicar para alguém, eu tenha dificuldade. Sim. Porém, graças a Deus que você repete bastante, e tem coisas que às vezes eu não estou pegando, mas como você repete, Aí vem de isso novo. é muito bom, né? Sim. Eu acho muito bom, porque com essa repetição, às vezes você não pegou alguma coisa, mas quando você repete, aí eu consigo entender. Amém. E é outra coisa que eu queria falar com os irmãos, que eu tenho esse hábito. Igual, os irmãos já viram o pastor Ronaldo ministrando. Ele é um dos pastores que eu me identifico demais. Ele e o pastor Anderson, porque o pastor Anderson também é de repetir. Então eu aprendi com esses dois pastores, o Ronaldo e o Anderson, a ser um pouco mais didático, sabe? Às vezes eu pego um assunto com o pastor Ronaldo para estudar, e às vezes ele tem lá 20 vídeos falando de salvação, e todo início de vídeo ele volta no mesmo ponto. E cara, isso ajuda a fixar. Ajuda, volta, você peguei, é tipo um carro, né? Álcool, você está esquentando. Aí pegou, aí vai, entendeu? Mas se os irmãos também estiverem incomodados com isso, a gente avança. Vai ser, né, no sentir dos irmãos. Tá bom? Mas também está pegando o fundamento, irmão, de via, assim, talvez para repassar, talvez ainda tenha um pouco. Mais. Amém. Mas aí tem outros estudos também, né? Sim, sim. Mas eu estou entendendo, assim, a revelação Sim. de Cristo, né, no Antigo Testamento, porque eu não era muito de ler o Antigo Sim, Testamento. eu também não. Não, eu era, mas não como eu eu estou conseguia lendo ver hoje. Cristo Sim. dessa forma, né? Sim. E assim, é a coisa que eu estou entendendo bem. Amém. Graças à repetição. Amém. Sam, você levantou a mão? Sim, eu acho que a partir do castiçal eu já fiquei um pouco na dúvida, porque antes do castiçal tem outros utensílios, né? Tem a mesa. Tem a mesa, tem o... Só a mesa. Não, mas em cima da mesa.
Ah não, a mesa gente sim, leu a mesa tem as outras 31, coisas. né? Sim, Você sim. focou mais, né? Eu pulei, na verdade, toda a mesa, mas foi proposital. Eu falei para os irmãos que eu queria que os irmãos pegassem primeiro o castiçal, né, enfim, né, entendessem um pouquinho a respeito daquela luz, do candeeiro, o significado, para eu poder abordar agora a mesa dos pães. Entendeu? Eu vou voltar, inclusive hoje nós entramos na mesa dos pães, a gente vai voltar, mas foi proposital. Eu entendi sobre a luz, mas como tem mais detalhes, até que você explicou mais ou menos, eu sei, não foi muito Claro. Não foi muito claro para mim. Tá. Né? Os outros detalhes do castiçal. Sei. Os outros detalhes que Não, eu beleza. acho legal, tipo, voltar um pouquinho antes de estar falando dos Sim. outros utensílios. Beleza. Amém. Mais alguém, irmãos? Pode falar. Ou não? Val, Meirelles, Ju, Everton, Alessião, Fundamento. Não, é igual. Não, beleza. Marquinhos, Maria. Não, pastor Andressa. Não, eu não estou boa. Não Eu tá não bom. entendo direito. Eu não... Mais nada, nem o fundamento? Não, eu entendo o fundamento que é sobre Cristo, assim, mas se for pedir para me explicar, não sei explicar Não, nada. não. Fique em paz com relação ao explicar. Isso aí é outro passo. Eu sei que eu tô entendendo algumas coisas lá. Sim. Mas eu para mim falar, para me explicar, Não, amém. zero. Isso aí, depois a gente conversa a respeito desse explicar, que eu sei que é a dúvida de muitos irmãos e irmãs, essa parte do repassar. Eu vou reforçar algo que a gente já tem tratado aqui outras vezes, mas vamos esquecer um pouquinho essa questão, assim, ó. Se os irmãos, pelo menos, mãezinha também está tranquilo nessa questão? Assim, ó, irmãos, se os irmãos estiverem pegando o fundamento, e o fundamento que eu falo para os irmãos, não é só a respeito do tabernáculo. A Bíblia inteira, né? A Bíblia inteira, eu não vou cansar de falar isso, porque esse é o fundamento que eu quero que os irmãos peguem. A Bíblia inteira, ela tem um propósito, ok? Revelar a nós, que somos os santos, os salvos, a igreja do Senhor, a pessoa gloriosa de Cristo, a obra gloriosa de Cristo e os mistérios do reino. A Bíblia é isso. Tudo que Deus fala, tudo que Deus desenha, tudo que Deus arquiteta, tudo que Deus mostra, nós temos que ler nessa ótica. Coisa que eu não tinha lá atrás. Eu antes, lembra que acho que quando a gente começou a falar da Arca da Aliança, eu comecei falando sobre isso. Porque antes eu li uma história, uma batalha. Por exemplo, o povo de Israel saiu a batalhar com, sei lá, um outro povo qualquer. Né? Eu via dentro daquela história uma história mesmo, uma batalha. Mas tudo, irmãos, antes de a gente colocar o ponto final, ainda que a gente não esteja entendendo, porque você pode às vezes ler texto que eu não estou ministrando, e ainda está enxergando, batalha, estou usando como exemplo, mas ore ao Senhor, é isso que eu preciso só que os irmãos peguem isso a princípio, ore ao Senhor e fale, Pai, eu quero enxergar nisso a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a igreja do Senhor e os mistérios ocultos, que falam do seu propósito eterno e do reino, porque vai ter, não tem como não ter, não tem, porque Deus não fala nada fora disso. Consegue entender, irmão? Sim ou não? Vocês pegaram isso, já é um avanço. Os detalhes, né, que a gente vai sempre repassando e vai trazendo um pouco mais de luz, os irmãos fiquem em paz com relação a isso. Eu vou ajudar os irmãos, nos procurem, não deixem de nos procurar. Mas vocês vão ver que a semente foi semeada dentro do coração de vocês. Vocês pegaram o princípio, vocês vão ver quantos, mesmo vocês esperarem, mas isso eu deixo para falar no fim, tá? A respeito de ensinar. Quando mesmo vocês perceberem, vocês estão falando com alguém, o Espírito Santo está tirando de dentro de você toda a semente que foi lançada, nem você sabe que você falava aquilo. Vai falar então, porque o candeeiro expressa a luz do Espírito, tanto como sobreposição, quanto como o insuflar da vida de Deus em nós. E você vai falar assim, nossa, talvez não com essas palavras, mas né, o candelabro que expressa a luz, é tanto a luz de Deus dentro de mim, quanto a luz por fora me capacitando, que são os dons do Espírito Santo sobre nós. E aí você vai falar, caramba, eu falei isso a respeito, né, da luz, né, Jesus, quando você lê o texto, numa outra vez, aleatoriamente, às vezes você está lá com uma comunhão de irmãos, que não tem nada a ver com os irmãos daqui, aí você está lá, lendo, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo, aí você vai falar assim, puxa, eu sou luz porque ele era a luz, porque primeiro ele disse, eu sou a luz, e as coisas vão lembrando, é normal, né, é normal com
com o tempo, essas coisas serem colocadas para fora do nosso peito, amém? Mas pegando o fundamento, que tudo aponta para Cristo, para a pessoa de Cristo, para a obra gloriosa de Cristo, para a igreja de Cristo, para o reino de Deus, para o propósito eterno do Senhor, está tudo certo. Não leiam mais textos de forma aleatória, é só isso a princípio. Não leiam mais textos como, Davi pegou a pedrinha e jogou na cara do gigante porque Deus quis. Não, Deus está revelando algo ali. Entende? Ainda que seja a história de Davi, ainda que seja o gigante para Davi, mas ali aponta alguma coisa concernente a Cristo, a obra de Cristo, nas tipologias, no ato, no vencer, entende? Ou está falando dos santos, ou está falando dos vencedores, ou está falando do propósito eterno do reino dos céus. Não é uma história por acaso, amém? Os nomes, aí você vai ver o significado do nome de Davi. Então a gente pula esses detalhes, e é isso que eu estou convidando os irmãos a sempre assim voltar os olhos com mais amor, com mais carinho. E quando a gente começa assim, hoje eu leio livros assim, irmãos, eu vou abrir o Evangelho segundo escreveu Lucas, eu já penso, quem é Lucas? Quando ele viveu? Para quem ele escreveu? Já começa a trocar o sentido daquele Evangelho, porque antes era só abrir e ler a mensagem. Mas que tempo que Lucas viveu? Para quem que ele escreveu? Esse Evangelho foi destinado a quem? Quem era a linha de destino, de alcance do Evangelho de Lucas? E do de João? João e Lucas são a mesma pessoa? Não são. Viveram no mesmo tempo? Não viveram. Né? Andavam e caminhavam juntos. Então, todas essas coisas agregam valores. Amém? E a gente precisa olhar com essa ótica. Para a gente não pegar coisas aleatórias aqui e tratar como uma história que não teve fundamento. Isso serve também para os debates bíblicos. Se o debate não está nos levando, debate que eu estou falando assim, né? Quando a gente está ali, eu preciso entender mais, aí o irmão joga um versículo, a gente joga outro versículo e tudo mais. O que acontece na vida de vocês, eu não tenho dúvida também. Se esse debate não tem como finalidade nos mostrar a grandeza de Cristo, a obra de Cristo, irmão, sai. Porque a palavra do Senhor só serve para isso. Não serve para mostrar quem é melhor ou quem é pior, mas sim para que o nome dele seja glorificado em toda a palavra lançada, até porque ele é a palavra. Amém? Consegue entender? Então esse é o meu cuidado aí com os irmãos. Mas se os irmãos pegaram o fundamento, eu fico mais aliviado. Mas se em algum momento, daqui por diante, né, os irmãos travem isso aí. Isso aí eu não consegui ver. Porque a minha pergunta é, na Arca da Aliança os irmãos conseguiram enxergar a pessoa de Cristo, sim ou não? Sim. No propiciatório os irmãos conseguiram enxergar a obra de Cristo, sim ou não? Sim. No candeeiro, que foi o candelabro, os irmãos conseguiram enxergar também a luz divina do Senhor, que é representada pelo Espírito Santo, tanto de habitação quanto de sobreposição na vida do homem? Sim ou não? Sim. Que essa luz, ela representa o Espírito, ela representa a vida de Deus, sim ou não? Sim. Em alguns textos que nós lemos, amém. E hoje a gente vai para a mesa dos pães e o objetivo é enxergar a mesma coisa. Não enxerguei. Então aí você tem que procurar. Que daí no fundamento não foi enraizado. Tá bom? Mas antes eu quero ler um texto com os irmãos que vai introduzir isso que eu estou falando para os irmãos. Talvez vai dar um pouco mais de clareza nessa questão objetiva, né, de ministrarmos a palavra do Senhor sempre enxergando Cristo, sua obra, a igreja, os santos, o projeto eterno de Deus, o reino eterno de Deus. Amém? Abram a Bíblia em Filemão, carta do apóstolo Paulo a Filemão, no capítulo é único, verso 4. Filemão, verso 4. E o Duduzinho? Dudu está gripado. Oremos por ele. Irmãos, não me deixem esquecer no final. A epístola, a carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo a Filemão, verso, é capítulo único, né? Verso de número 4. É capítulo único.
eu vou ler na ACF, irmãos. Embora eu tenha estudado muito o que eu tenho passado para os irmãos, em outra versão de tradução, mas eu estou tentando transportar tudo para a ACF, justamente para ficar mais fácil para os irmãos, porque eu sei que a maioria ainda utiliza da ACF, tá bom? Então, quando estou estudando, estou usando bastante a textual, a restauração, estou usando também a versão inglesa, estou usando a Bíblia Mais. Então, eu saí um pouco da CF, mas eu estou tentando transportar tudo para a CF, então tenha um pouco de calma, porque eu tenho aqui na mente algo que já peguei das outras traduções, mas eu tenho que vir aqui no texto e o Espírito trabalhar. E aí a gente vai ler esse versículo e nós oramos para introduzir o estudo, tá bom, irmãos? Em cima desse versículo, tá? Nós vamos ler do 4 ao 6. Todos acharam? Sim ou não? Sim. Graças dou ao meu Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando, tá, irmãos? O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta a Filemon, ok? E ele está falando assim, no verso 4, graças eu dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, de quem? De Filemon, nas minhas orações, ouvindo do seu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Talvez você não tenha entendido o que Paulo escreveu a Filemon. Eu quero tentar, pela misericórdia do Senhor, te ajudar, tá bom? E aí depois a gente avança se todos entenderem, amém? O apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola a Filemon e ele está dizendo assim, graças eu dou ao meu Deus, pela sua... Eu estou falando nas minhas palavras o que está escrito, tá bom, irmãos? Graças eu dou ao meu Deus pela vida de Filemon, pela sua vida. Você vai estar recebendo essa carta, eu dou graças a Deus pela sua vida, ok? Lembro sempre de ti, Filemon, nas minhas orações. Sempre lembro. O apóstolo Paulo está falando isso. Sempre que eu oro, eu te apresento nas minhas orações. Amém? No verso 5 ele vai falar assim, ouvindo do teu amor e da fé que tem para com o Senhor. Então, eu tenho ouvido, do seu amor, da fé que você tem no Senhor, e também, e para com todos os santos. Então, Filemon, Paulo tem ouvido da fé de Filemon, Paulo também tem ouvido do amor que Filemon trata a sua própria vida e a vida do próximo. É isso que Paulo está falando. Mas olha o objetivo da oração de Paulo, e é essa chave que eu quero expor aos irmãos, que é o verso número 6. Porque ele não começou falando assim, graças dou ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Então eu lembro de você nas minhas orações. O verso 6 ele vai falar o motivo que ele ora por Filemon. Então ele vai, Então primeiro ele começou, dou graças a Deus, lembro-me de ti nas minhas orações, tenho ouvido, aí ele vai dar meio que um parênteses ali, tenho ouvido falar muito da sua fé e também do amor que você tem para os irmãos, mas no verso 6 ele vai falar assim, para que é um sentido, um propósito, para que eu estou orando a Deus? Para que? Ok? Pegaram aí? Paulo agora vai revelar o motivo da oração, e o motivo de Filemon está nas orações de Paulo. Então vamos lá. É como se a gente tirar o parênteses aí, que Paulo deu uma valorizada aí no nosso irmão Filemon, é como se a gente encurtasse assim, graças dou ao meu Deus, lembrando de ti nas minhas orações, e a gente pula para o verso 6, para que, entende? Fica mais fácil aí, para que a comunicação da tua fé, ou seja, a forma que você comunica a tua fé, embora eu falei que você é muito linda a sua fé, mas para que a forma que você comunica a sua fé, porque uma coisa é você a ter e expressar,
Outra coisa é a comunicação, realmente é a expressão. Então, para que a comunicação da tua fé seja o quê? Eficaz, seja plena. Então, o objetivo da oração de Paulo é assim, ó, eu estou orando para que a sua fé, quando for expressa, colocada para fora, manifestada aos santos, seja eficaz, seja plena no conhecimento de todo o bem que há em nós. Quanto bem que há em nós, ou em vós, no caso Filemon? Todo o bem. Todo o bem que em vós há por... O que Paulo está dizendo, irmãos? Aí eu vou dar a luz aí para os irmãos que ainda não pegaram. Filemon, eu estou orando pela sua vida. Ouvi falar da sua fé, do amor que você tem pelos santos. Mas eu oro para que a sua fé tenha eficácia quando houver a propagação da verdade. E para que você tenha o pleno conhecimento, todo, a eficácia do conhecimento de todo o bem que há em vós. O que Paulo está revelando aqui, irmãos? Que nem todos os cristãos, como Filemon não era, porque senão Paulo não estaria orando, não têm o conhecimento de todo o bem que há em nós. Nós não temos a plena certeza e o pleno conhecimento de todo o bem que habita em nós. Se tivéssemos, Paulo não haveria necessidade de Paulo orar por esse irmão. O que significa isso? Por conta de toda a escritura já foi manifesta a você, toda a escritura foi revelada a você, em todos os mínimos pontos, você tem luz em tudo que você lê na Santa Palavra do Senhor? Então você não tem o pleno conhecimento de todo o bem que habita em você. Entende? Essa era a oração de Paulo. Eu oro para que você enxergue e para que Deus revele todo o conhecimento do bem que há em vós. Lembra em Efésios, capítulo número 1, verso número 4, que o apóstolo Paulo diz assim, ó, bendito é o Deus Pai, nosso Senhor, bendito é o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então, ele casa com esse texto. Quais são toda a sorte de bênção? O que é tudo que está em nós? O que é tudo que habita em nós? Eu conheço tudo ou eu conheço uma parte de tudo? Nós conhecemos os fundamentos, isso eu não tenho dúvida. O Espírito Santo habita em mim, eu tenho vida de Deus, mas será que todas as riquezas de todos os detalhes eu tenho pleno conhecimento? Não. Seria soberba da nossa parte. Então, por que estamos estudando o tabernáculo? E aí eu chego no ponto. Porque cada parte revela a nós uma glória, uma obra, um fato, uma verdade de Deus que agregará a chegarmos no pleno conhecimento do bem que habita em nós. Cada luz que nós recebemos só solidifica a nossa fé. Pode parecer para muitos besteira. Por que vai estudar a Arca da Aliança, propiciatório, vai estudar mesa dos pães, vai estudar candelabro, vai estudar cortina, vai estudar lugar santo, vai estudar pia, vai estudar bacia, vai estudar altar de holocausto? Porque, irmãos, nós estamos em busca de entender toda a verdade, todo o bem de Deus que habita em nós. Porque em tudo isso está revelado e está expresso a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a igreja do Senhor, tudo aquilo que eu falei para os irmãos desde o início. Amém? Por isso que eu estou estudando isso, porque não é só o tabernáculo, mas por isso que a gente está indo passo a passo, não estamos pulando, não estamos ferindo o princípio, e aí os irmãos vão até entender por que eu pulei a questão, né, do candeeiro, e embora, né, não é para se pular, porque ali tem uma ordem de Deus, mas foi proposital para a gente enxergar algo, tá bom? Que eu achei mais fácil aos irmãos, mas vamos orar, irmãos? Vamos? E nós temos só mais 45 minutos de ministração, tá bom? Amém. Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, Senhor, nós te rendemos graças, Deus. Obrigado, Senhor,
pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que veio a nós, que veio ao mundo, trazer libertação para o mundo, trazer vida para o mundo, a Sua palavra, o Cristo encarnado, o Cristo revelado. Senhor, obrigado, Pai, que nós, Senhor, no discorrer de todo esse tempo que nós dedicamos a Ti, ó Pai, pedindo, Senhor, a Tua graça, pedindo, Senhor, o cobrir das Suas mãos, pedindo, Senhor, o tocar do Seu poder em nós, para que possamos ter a mente do Senhor, para que possamos entender, Senhor, o mais profundo da revelação do Senhor. Senhor, nós nos colocamos como miseráveis, como pessoas dependentes da Tua graça, pessoas dependentes do Seu esclarecimento, do Seu conhecimento, da Sua sabedoria, Senhor. A nossa sabedoria humana para nada nos acrescenta, para nada nos serve, a não ser, Senhor, para confundir e bagunçar tudo aquilo que o Senhor está edificando em nós. Papai, que nesse momento só haja, Senhor, um lugar em nós mesmos para a compreensão da Sua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a percorrer por toda essa escritura, nos ajuda, Senhor, a entender as tipologias, nos ajuda, Senhor, por enxergar a pessoa de Cristo, que esse fundamento não saia, Senhor, dos nossos olhos, não saia de fronte, Senhor, aos nossos olhos, nós enxergarmos a obra gloriosa do nosso Senhor, a pessoa gloriosa do nosso Senhor, Papai. Também assim como o Seu propósito eterno, também assim como o lugar dos santos, a Tua bendita igreja, os vencedores no Senhor, o reino divino do Senhor. Pai, nos ajuda a enxergar todos os mistérios, Senhor, contidos na Sua santa palavra. Pai, nós queremos, Senhor, assim como o nosso amado apóstolo Paulo escreveu ao nosso irmão Filemon, Senhor, nós queremos chegar e ter a eficácia, Senhor, a grandeza do pleno conhecimento de todo o bem que habita em nós, não de uma parte, Senhor. Nós não nos contentamos mais, Papai, em andar em águas rasas. Papai, nos imerge, Senhor, em águas mais profundas, Pai, porque nós sabemos que a nossa fé está segura no Senhor, que, Senhor, se um passo for dado em falso, se as águas subirem à altura dos nossos narizes, Senhor, o Senhor nos colocará por de sob elas, novamente, para caminharmos com fé. No nome santo de Jesus, ó Pai, gratidão, Senhor, por mais esse momento. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, esteja nos revestindo de poder, esteja nos revestindo de toda clareza na Sua santa palavra, para todos sempre, Senhor. Amém. E graças a Deus, Papai. Amém.